a melhor forma de melhorarmos no nosso trabalho é aprendendo com outras pessoas. Então, ao longo dos anos, a gente vai acumulando conhecimento e vai pegando dicas, vai pegando macetes que às vezes levam anos aí para a gente amadurecer a ideia. E sempre a gente está aprendendo uma coisa nova. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês algumas dicas, mais especificamente 4 dicas, 4 pontos cruciais que nós utilizamos para fazer execuções elétricas melhores que agradam o cliente. Então não são necessariamente coisas que estão na norma, mas são coisas que se você fizer, com certeza o teu cliente vai ficar mais satisfeito, ou o teu cliente às vezes é outro engenheiro que vai dar uma valorização a mais no teu trabalho porque ele ficou mais bem acabado. Nesse vídeo eu não estou de forma alguma querendo impor alguma coisa para vocês, muito pelo contrário. Eu vou colocar vídeos meus de coisas que a gente faz, de aplicações que nós fazemos, para que vocês avaliem e falar por que a gente faz isso. Olá a todos, bem-vindos ao canal IVM Engenharia Elétrica. Eu sou Isaías Ondossi, sou engenheiro eletricista e trabalho há mais de 10 anos com projetos de obras elétricas. E hoje eu vou mostrar para vocês algumas dessas coisas que a gente faz no dia a dia que pode muito ajudar aí você, se é eletricista ou se é engenheiro eletricista, a melhorar o teu trabalho também. E claro, se você não concordar com o que eu estiver falando aqui, não tem problema, comenta aqui embaixo, fala o que você achou, qual que é a sua opinião, que quem sabe eu também posso melhorar com as suas dicas. Então a gente vai começar com o primeiro ponto, que são tomadas. Eu vou mostrar para vocês, enquanto eu vejo também, alguns vídeos nossos, de obras nossas, que eu publiquei em diversas situações diferentes. Primeiro, falando sobre tomadas. Tomadas são itens aí em geral que tem em qualquer casa, qualquer comércio, qualquer prédio e que tem alguns detalhezinhos que podem fazer a diferença no teu trabalho final. O primeiro, eu vou mostrar para vocês um vídeo de um modelo de tomada que a gente utiliza, que é esse daí que vocês estão vendo, que é uma tomada externa, para uso externo. Essa tomada aqui, ela tem a vantagem de ser própria para você colocar no jardim, para você colocar em qualquer área ali molhada, que ela vai resistir. Ela é mais cara, é claro, do que uma tomada comum, mas a gente sempre indica esse tipo de tomada para cliente. Então, tomada para uso externo tem que ser uma tomada certa para uso externo. Você não pode colocar qualquer tomada. Então, fique atento quando você for instalar. Esse modelo específico desse vídeo, fiquem atentos que até mesmo a caixa tem que ser diferente. Tem alguns modelos que um pouquinho diferentes, que são até mais baratos às vezes, que não precisa ser uma caixa diferente, a caixinha 4x2 atrás. Então, esse é um dos vídeos aqui sobre tomadas. Outro vídeo sobre tomadas que eu quero falar para vocês, esse daqui, ó, outra dica super legal sobre tomadas. Evitem, ou se vocês puderem escolher, é claro, tentem evitar comprar esse tipo de tomada que eu estou mostrando no vídeo. Esse tipo de tomada aqui com parafuso é um tipo de tomada muito barato, mas para gente que trabalha com elétrica é péssimo, porque é bem facinho de você estourar essa tampinha aqui e ter que colocar outra. Então a gente evita. Também ele tende a pegar e enferrujar, então por isso a gente acaba sempre indicando o cliente a comprar uma tomada um pouquinho melhor. Então esse tipo de tomada aqui a gente evita a todo custo. Aqui entra outra dica bem legal, que é mudar a cor da tomada quando ela é 20 amperes e quando ela é 10 amperes. Então você provavelmente muito bem sabe que existem basicamente 2 tipos de tomada ali com espessuras diferentes que cabem os pinos. A de 10 amperes é para tomadas de uso geral e as de 20 são tomadas mais específicas. São tomadas que você vai ligar, sei lá, um secador de cabelo, vai ligar um micro-ondas. Então esse tipo de tomada ele vai ter o pino mais grosso. Então a gente separa essas tomadas fazendo elas de cor diferente. Em algumas obras a gente também faz as tomadas comuns 127 brancas e as 220 vermelhas. Em outros a gente faz as tomadas brancas 10 amperes e vermelhas 20 amperes. Depende da aplicação, não tem norma para isso, mas a gente gosta de pegar e fazer essa distinção para o cliente. É claro que a gente também coloca os adesivos ali escrito 220 nas tomadas. Então agora o segundo ponto são cores. Coloque mais cor na tua execução. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, aqui nesse primeiro vídeo, eu coloquei o tubo de incêndio vermelho. O bombeiro, ele vai pedir, obviamente, que seja vermelho, mas não é só onde ele olha. Se você jogar um tubo vermelho por cima de um forro, o bombeiro não vai ver. Só que uma manutenção daqui a 10 anos, uma pessoa que não entende sobre aquilo pode acabar pegando e misturando todo o cabeamento de incêndio com elétrica ou até com dados. Isso não pode. Então aqui é um exemplo de onde as cores elas são fundamentais. Vou mostrar outro vídeo para vocês. Aqui, ó, o assunto do vídeo era outra coisa, mas olhem
eu tenho um cabo azul e um cabo branco em todos eles. Por quê? O azul é o neutro e o branco é o retorno. A gente utiliza branco ou amarelo para retorno. Não tem norma estipulando qualquer cor do retorno. Nós estipulamos que todas as nossas obras, ou branco ou amarelo, é retorno. Então, para isso é importante a cor. Então, qualquer obra que eu pegar daqui a 5 anos, que eu sei que fui eu que fiz, eu sei que vai estar o neutro azul e o branco retorno. Então, só estou mostrando que isso aqui é uma aplicação real minha, que eu fiz essa aplicação. Outra aqui, barramento. Isso aqui é barramento de média tensão. A gente pinta esses barramentos, que nem amarelo, branco e vermelho, que é o padrão da Copel, para ter essa distinção. Então fica muito mais bem acabado. São coisas que você não vai ganhar mais por fazer isso, mas você vai deixar um trabalho melhor. Então a gente sempre tenta melhorar. Outro exemplo aqui, cor também. Separação da tubulação, amarelo para elétrica e azul para dados. Por mais que isso aqui não fique aparente, essa mangueira vai ficar em cima do forro, é importante que seja distinto dessa forma aqui. Não é obrigatório, mas fica muito melhor. Então, adote esse daqui que vai ficar muito legal. Outro exemplo, tomadas aqui e circuitos de iluminação. Olhe que o circuito de iluminação está o cabo vermelho, que é uma fase, enquanto o circuito de tomadas está descendo aqui embaixo, tem um cabo preto. Nós passamos cabos pretos para tomada, para fase, e cabos vermelhos para iluminação. Então dá uma separação bem legal. E ó, tem o branco também, é claro, para retorno, e tem o azul para neutro e o verde para terra. Nesse vídeo aqui, as únicas coisas que são obrigatórias por norma é o cabo azul para neutro e o cabo verde para terra. Os outros foram padronizados pela gente. A maioria utiliza mais ou menos dessa forma também. Mas qualquer obra que eu pegue minha, eu vou conseguir me situar com isso daqui. Então é muito, muito mesmo importante a cor. Tem outro vídeo aqui mostrando a mesma coisa. Vermelho para a fase da tomada e amarelo e preto, amarelo para retorno e preto para a fase da iluminação. Como eu disse, algumas obras a gente coloca branco e outras amarelo. Então isso é muito importante. Coloque mais cor no teu projeto. Isso vai te ajudar demais. Agora vamos para o terceiro ponto, que são conectores. Conectores é uma coisa bem interessante pelo seguinte, mesma coisa. Existem algumas normas até que exigem você colocar algum determinado conector, mas geralmente não tem conector. Mas o que eu quero pregar assim é o seguinte, você vai fazer a ligação num quadro, coloque um barramento, não faça com o cabo. Não está errado com o cabo, mas fica muito melhor, por exemplo, com esse barramento que eu estou mostrando para vocês. Então peguem e coloquem um barramento ali embaixo ou em cima dos disjuntores, dependendo da aplicação, não é? Mas faça com barramento. Outro exemplo aqui, usem terminais para fazer a ligação dos cabos. Então, se você tem um cabo flexível, que hoje em dia é quase que todo mundo utiliza, utilize terminal. Ah, não gosto do terminal pino? Tem o tubular. Ou não gosto do tubular? Tem o pino. Então, eu tenho opções para deixar melhor o acabamento. Ou não gosto de nenhum dos dois, eu tenho o pino chato, também dá para usar. Então, eu tenho várias aplicações, dá um pouquinho mais de trabalho, dá. Mas quando você olha o negócio acabado, fica muito melhor. Então, utilizem terminais, é muito importante. Outro aqui, também dentro da parte de terminais, que são conectores para dar acabamento. Por exemplo, nesse vídeo que eu estou mostrando aqui, eu tinha um cabo rígido e eu tinha uma entrada com um cabo flexível, numa obra de reforma. O que eu fiz? Eu utilizei esses conectores da Vago para dar um acabamento legal, porque você fazer uma emenda de conector rígido com um conector flexível fica bem ruinzinho. Então, é uma dica, assim, que utilizem conectores. Não tenham medo de utilizar conectores. É uma coisa essencial e que vai ficar muito bom o acabamento. O cliente vai valorizar vocês e é isso que é importante. Eu vejo muito, principalmente na rede vizinha, onde estão esses vídeos, o pessoal às vezes falando que é frescuro, falando que não precisa disso, que vai gastar mais dinheiro, que não sei o quê. É geralmente o pessoal que tem preguiça de fazer um trabalho mais bem feito. O trabalho provavelmente da pessoa não está errado, mas é muito importante você fazer isso do ponto de vista financeiro para o teu cliente, porque você mostra um trabalho melhor. Então você mostra um capricho, você pode cobrar mais pelo teu serviço. Então isso é muito importante. Outro problema de você não ter uma emenda perfeita é desse vídeo aqui. O que aconteceu aqui? Eu já peguei vários casos desse jeito, em que a emenda ela não foi tão bem feita. Então, com o tempo, ela começa a aquecer. Então, aqui eu tenho 3 cabos ligados ali na mesma fase e dá isso aqui. Nessa obra em específico, passou vários eletricistas e ninguém encontrou esse problema aqui básico numa caixa de passagem. Então, quando a gente viu, nesse caso aqui, que o disjuntor ficava desarmando e era
entre o ramal de entrada, ali, a entrada de energia, na verdade, e o quadro geral, a gente já matou a ideia que provavelmente teria algum tipo de emenda mal feita, dito e feito. Então, é muito importante conector, use conector, não é caro, dá um pouquinho mais de trabalho, dá, mas fica muito melhor. Não daria esse tipo de problema aqui, com certeza não daria. E a gente vai agora para o último item, o quarto item, que é a terminação dos tubos, os conectores para você fazer uma terminação bem feita em tubos. Esse conector é uma dica, eu vejo muita gente que não usa, vou usar até um vídeo que eu já coloquei para vocês, que será aqui. No começo do vídeo, vocês vão ver, ou aqui no final também já tem, que ele mostra como se fosse uma peça de metal, que o tubo vem e prende nessa peça de metal. Essa peça ela se chama box reto. Esse box reto ele é uma peça utilizada mais em instalações industriais, mas não é um valor absurdo, e ele dá um acabamento para a mangueira corrugada e também para o tubo normal. Então, ao invés de chegar a mangueira direto ali, você amarrar com arame, qualquer coisa, que não está errado, porque não está fora de norma, esse daqui dá um acabamento perfeito. Então, o teu cliente ele olha, ele vê que está bem feito. Então, ó, tem outro exemplo aqui, estou mostrando um aqui do tamanho da minha mão. Isso daqui é utilizado para tubo provavelmente de 4 polegadas. Então, eu tenho para todos os tamanhos e é um item essencial para dar um acabamento bem legal em qualquer instalação que você vai fazer o acabamento em algum tubo. Ó, aqui, ó, um exemplo de um tubo de 2 polegadas, ó o acabamento ali. Estou mostrando, o assunto desse vídeo é outro, né? Mas você consegue notar que tem. E essa parte aqui é uma parte que vai ficar aparente, essa parte de baixo tá a mangueira, porque ela vai ser embutida depois, eles vão fazer um reboco maior. E também, não apareceu nesse vídeo, mas essa parte também tem esse acabamento, esse box reto com arruela. Então, ó, eu tenho vários vídeos sobre isso. Por exemplo, aqui, eu tenho esse quadro de disjuntores, até gerou bastante discussão, isso daqui foi o motivo de eu ter feito esse vídeo. Tem o acabamento. Então, o cliente ele olha, tem aquela coisa mais clean. Por exemplo, se você coloca a sua mangueira, você não vai conseguir dar um acabamento legal. Vai ficar errado? Não vai, mas melhora o acabamento assim. Então, é uma pecinha a mais que, no final, o cliente ele nota esse tipo de coisa, ou o teu empregador ele vai notar esse tipo de coisa. Então, quando você puder fazer esse tipo de coisa, faça, porque fica melhor, fica mais bem acabado. Então aqui, ó, eu tenho aquele mesmo quadro do vídeo anterior mostrando como que eu coloquei. Eu coloquei antes esse acabamento para eu chegar na obra e só encaixar a mangueira. Então fica perfeito dessa forma aqui. Olha como que fica mais limpo o quadro. É um item super barato, como eu disse, e fica bem mais legal. Então utilizem box reto e arruela, ou testem a obra de vocês e depois me digam se vocês gostaram ou não. Não são todas as aplicações que eu utilizo isso daqui. Algumas obras eu ainda prendo a mangueira quando chega na caixa octogonal com fita Hellman, é um outro tipo de aplicação, não fica com o mesmo acabamento, mas dependendo da obra a gente aplica também. Então, como eu disse, nessa área que eu estou tocando, não tem necessariamente uma coisa muito certa ou muito errada, é só uma opinião minha. Então, eu espero que vocês aproveitem essas dicas, utilizem se gostarem, apliquem, testem, é o que eu faço também, eu testo todas as dicas que eu recebo, eu vejo se vale a pena para o meu tipo de serviço. Se eu gostar, eu continuo aplicando. Se eu não gostar, eu paro. Então não tem problema disso. E se você tem alguma dica diferente dessa daqui, ou utiliza alguma dessas coisas de uma forma diferente, comenta aqui embaixo, isso é muito importante para mim. E quem sabe eu mesmo também vou aprender com vocês. Esse também é um dos objetivos desse vídeo que eu estou fazendo. Muito obrigado por assistir até aqui. Até a próxima.